Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Nosso convidado de hoje passou a vida inteira olhando para os outros. Durante mais de 5 décadas, ele fotografou artistas, músicos, escritores, arquitetos, atletas, políticos e algumas das figuras mais importantes da cultura brasileira. Teve cara a cara com Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Oscar Niemeyer, Pelé, Rita Lee, Gisele Bündchen, João Cabral de Melo Neto, só para citar alguns dos nomes. Bob Wolfenson, hoje com 71 anos de idade, nasceu e cresceu no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, filho de uma família judaica profundamente ligada aos ideais de esquerda. Ele estudava ciências sociais, militava politicamente e imaginava um futuro muito distante da fotografia, até que a vida resolveu mudar os planos. Com a morte precoce do pai dele, ainda adolescente, ele precisou trabalhar e acabou encontrando emprego no estúdio fotográfico da editora Abril. O que começou como uma necessidade virou profissão. E o que era profissão acabou virando uma forma de estar no mundo. Vieram os anos de ouro da moda, da publicidade, das revistas, dos retratos que marcaram época e dos ensaios que ajudaram a construir o imaginário de uma geração inteira. Vieram também os projetos autorais. Enquanto ele fazia as capas de revistas, ensaios, campanhas publicitárias e coisas desse tipo, também seguia investigando as cidades, as paisagens, as memórias, alguns personagens e tudo aquilo que escapava dos enquadramentos mais previsíveis. Talvez por isso seja tão difícil definir exatamente quem ele é. Fotógrafo de moda, retratista, artista visual, documentarista, um cronista da vida. Bom, recentemente essa relação entre fotografia, memória e passagem do tempo ganhou uma camada ainda mais pessoal. Depois de 2 enchentes que atingiram o estúdio dele e que danificaram boa parte do seu acervo, o Bob decidiu transformar as marcas deixadas pela água e pela lama em matéria-prima para um novo trabalho. Em vez de restaurar as imagens para trazê-las porque eram antes, ele escolheu preservar e dar visibilidade a essas cicatrizes. Bom, hoje aqui no Trip FM uma conversa sobre fotografia, desejo, política, envelhecimento, inteligência artificial, memória e o que acontece quando alguém passa mais de 50 anos tentando entender as pessoas através de uma lente e de um olhar. Bob Wolfenson com a gente hoje aqui no Trip FM. Bob, é muito legal a gente se reencontrar aqui para trocar essa ideia, cara. Como a gente estava brincando aqui, né? A gente continua enganando bastante gente cada vez mais, né? Temos isso em comum, temos muitas coisas em comum, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade, né? Porque quem trabalha com arte, cultura, jornalismo, fotografia, realmente tem que ser meio malabarista, né? Tem que ser o cara do circo, né? Que vai inventando coisas e vai se... Né? Se quiser fazer uma definição um pouco mais chique, né? Tem aquela do Zygmunt Bauman, né? A coisa das entidades líquidas, né? Que tomam a forma dos novos containers e tal. Mas eu acho que essa do... É meio isso mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, cara. A gente tem visto muito, assim, a tua capacidade de atuar, de inventar coisas, de enxergar coisas que ninguém está vendo, né? De perceber graça em lugares que não são tão evidentes. Queria começar falando sobre isso, cara. Como é que está sendo se manter vivo, se manter presente, se manter atuante num cenário em que a fotografia está muito machucada, questão, né? E machucada no sentido assim de que os profissionais, cara, eu converso com profissionais de todos os níveis, idades, e gente que está querendo começar, e gente que já tem, como você, mais de 50 anos de profissão, e está todo mundo muito preocupado, no mínimo, né? E muito, com muito menos opção de trabalho, com muito menos remuneração, inclusive. Queria saber como é que você está navegando, cara, nesse oceano cada vez mais louco, né, que está o mundo hoje. Olha, bom, em primeiro lugar, Paulo, eu sou seu fã, admirador. Você não precisa botar isso você no seu constrangimento com essas coisas, mas, puta, eu adoro o teu programa. Quando eu pegava lá na Eldorado, sem saber nada, eu falava, pô, que cara inteligente, que perguntas ótimas, enfim. Você viu que eu também sou bom na arte de enganar os outros, né? Pois é. Vou ajudar você nessa arte de enganar.
E aí eu sempre digo isso, a pessoa pergunta o que você está fazendo? Eu falo, estou enganando um monte de gente por aí ainda, né? E a nossa conversa nos bastidores começou assim, aí você concordou que é a arte, é a sua também. Mas, enfim, é engraçado porque eu não tenho uma estratégia específica de reinvenção, de sobreviver nesse mundo, né? Primeiro que eu preciso trabalhar de verdade, né? Então eu preciso fazer coisas. Não é só um desejo de estar vivo, é uma necessidade econômica, financeira e tudo mais, entendeu? E de também estar atuante, estar fazendo coisas que eu ainda posso fazer, quero fazer e vejo diferente de alguém que não vê aquilo. Mas o Richard Avedon, que é um fotógrafo que eu admiro muito, tem um documentário dele que rola aí no YouTube. E ele diz que o artista, o fotógrafo, não sei qual palavra que ele usa, ele vê coisas onde ninguém vê, né? Ele, ele recolhe aquilo que as pessoas descartam, mais ou menos isso. É isso, né? Eu acho que me guio. Sempre tive, desde os anos 90, um viés paralelo ao meu trabalho, digamos, comercial, né? Que é o que me mantém, que me deu essa sobrevida danada aí, que eu já tô. Todo mundo vem me perguntar, você ainda trabalha, não sei o quê. Aí eu falei, você não vê televisão, não lê jornal, não sei o que, eu faço essa brincadeira. E, enfim, continuo trabalhando e continuo com vontade de fazer coisas. E aí, assim, pós-pandemia, eu lancei 5 livros em 5 anos. Bob, se me permitir aqui, cara, fazer uma reflexão sobre o que você está dizendo, né? Eu acho muito legal uma característica sua, que eu pessoalmente acho que ela é a razão de você manter uma coisa jovem no sentido assim intelectual e de produção, cara, que é não se levar muito a sério, né? Por exemplo, você estava me contando, eu achei que você ia fazer uma tese agora, assim, eu tava te perguntando sobre esse livro novo, né, o Submerso, que é com aquelas fotos suas que foram danificadas, digamos, pela enchente alguns anos atrás. Eu achei que você ia falar, olha, um dia eu estava sei lá, na Singularity University ou no alto dos Himalaias e eu tive uma iluminação. Então você falou, pô, foi um cara que chegou e falou, por que você não publica, né, essas fotos? Exatamente. Quer dizer, acho que essa uma mistura de flexibilidade ou humildade intelectual com uma coisa de humor também, que é muito forte, né, que você gosta de brincar, acho que essa é uma coisa que a gente tem em comum também. Acho que isso te leva para onde você quiser, né? Pelo tempo que você quiser, porque fica sempre fresh, né? Como dizem os gringos, né? Fica fresco, fica arejado, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas eu queria levar o papo para um outro lugar, cara, que eu sei, né? A gente se conhece há muitos anos, eu sei a tua história, já te entrevistei várias vezes. E meu pai faleceu ano passado com 95 anos e com uma saúde legal e tal. Ele morreu, como se diz popularmente, de velhice mesmo, né? Ele simplesmente foi indo e desligou numa boa, assim, com a cabeça ótima. E você não teve essa sorte, né, cara? O seu pai morreu muito cedo e isso determinou muita coisa da sua vida, né? Eu queria, e assim, isso faz muito tempo, né? Você era moleque, você tá com 71 agora, é isso? Eu tinha 15. Eu queria saber, cara, quantas vezes você pensa no seu pai por dia? Não muito, viu? Porque você perdeu o pai há 1 ano, eu perdi o pai há 56 anos. Eu penso no meu pai, eu não lembro muito do meu pai, porque, enfim, assim, eu lembro algumas coisas. Não, ele viveu 15 anos, eu vivi 15 anos com ele, né? Ele morreu aos 56, eu vivi 15 anos com ele. Mas eu tenho uma gratidão imensa, um amor imenso. Nem gratidão é uma palavra idiota, né? Mas eu tenho um amor, assim, muito grande por ele. Ele está dentro de mim, né? Ele marcou muito o meu caminho, né? Eu digo que, infelizmente, quer dizer, eu só sou fotógrafo por causa da morte dele. Ele determinou a minha carreira sem saber e de um lado, assim, que não seria dos mais celebrados, né? Mas eu só me tornei fotógrafo porque meu pai faleceu e eu tive que trabalhar e consegui um emprego no estúdio da Editora Abril.
através de um cunhado meu que trabalhava na Veja. Bob, você fala de uma forma leve sobre isso, até porque já passou muito tempo, você teve muito tempo para É, processar, mas você lembra de ter sofrido muito, assim, foi um tranco muito violento, ou você conseguiu mesmo ter uma certa leveza? não, eu acho que eu estava numa época, eu era um adolescente, né? 15 anos, 16 anos, você é um adolescente. E eu era um adolescente contestador do meu pai, apesar de estarmos do mesmo lado, mas eu era ainda mais radical do que ele. E eu, assim, estava dentro de uma história de que era, assim, bem contestatória, meio contestadora no sentido da autoridade do pai, das questões ideológicas, né? Enfim, tudo isso tinha algum tipo de rusga e, ao mesmo tempo, eu sofri, chorei muito quando ele morreu e tudo mais, mas eu apaguei um pouco aquilo logo no início. Depois, essa história veio e aí ela ficou muito presente na minha vida durante muitos anos, tal. Mas depois eu também constituí uma família, então o meu amor, grande amor, passou a ser minhas filhas, minha mulher, minha família, essa coisa toda. Então, mas eu adoraria que todas elas conhecessem meu pai, que, enfim, minha mãe morreu já muitos anos depois, 30 anos depois dele, 25 anos depois, e também foi uma coisa muito que me marcou muito, mas eu acho que a morte dos pais marca muito. Pior é o contrário, né? Quer dizer, marca no sentido de também de ter uma certa aceitação daquilo, né? Apesar do meu pai ter morrido muito jovem, né? E muito cedo, né? Eu faço até uma brincadeira que as pessoas ficam chocadas, né? E aí fala, meu pai morreu muito cedo, às 7 horas da manhã. Mas, mas não. Aí, aí alguém fala assim, mas não, eu não ouvi isso, né? Eu falei, é uma brincadeira. Eu tenho essa auto-ironia judaica. Ô Bob, né, sem querer dar uma, falando em ironia judaica, sem querer dar uma de Freud do Largo da Batata, mas tem uma coisa que é bastante observada, digamos, né? Que é o fato das pessoas que perdem os pais cedo, ou o pai ou a mãe, muitas desenvolvem um trauma, assim, um medo de morrer cedo, né? Seu pai morreu cedo, com uma idade que hoje, putz, 50 e poucos, né? Muito É. cedo. Você já identificou alguma vez isso em você? Quer dizer, uma transferência disso, um medo, uma coisa de achar que vai morrer cedo e aí te dá uma certa urgência nas coisas ou não? Olha, eu sempre tive muito medo de morrer. Eu não quero morrer, não. Acho morrer uma coisa uma piada de mau gosto, né? Perguntaram para o Woody Allen, e o que você acha da morte? Ele falou, sou contra. Então, eu também sou contra a morte. Mas também tem uma coisa da aceitação, da idade, de saber que eu vou morrer mesmo, que não está tão longe, né? Como já esteve, né? Que eu me achava imortal, podia tudo, tal. Então, coisas assim que a idade me trouxe foi pensar também sobre isso como uma possibilidade não remota, né? Então, o que vai ser eu penso muito, bom, se eu morrer, como é que vai ser? Como é que vai ficar minha família, minhas filhas, minha obra, meu legado? Eu tenho que arrumar isso que está uma bagunça, entendeu? Então, eu penso muito nesse sentido. E também, quando um dia eu fui num restaurante que tinha na Rua Pinheiros, acho que chamava Manguti, não sei se chegou a frequentar, era uma meio lanchonete, né? E tinha uma cartomante lá, anos 80 por aí. E aí ela me disse, pegou minha mão, assim, pela brincadeira de restaurante, ela falou assim, você talvez morra aos 56, que era a idade do meu pai. Se você passar por isso, você vai viver até os 85. Os 56 já passou, quando chegar aos 85, gente... Bom, e eu fiquei com medo nesse período, nesse ano que eu completei 56 anos. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Apesar de eu sou, como é que diz a música do Caetano? Quem é ateu e viu milagres como eu sou exatamente esse. Então, eu sou um descrente que crie nessa história que era exatamente
que não era uma predição que não que passava por mim, entendeu? Vamos falar de uma outra coisa, Bob, que eu adoro, assim, com a tua visão, né? E é outra coisa que a gente tem em comum. Eu estou aqui entrevistando gente há 42 anos, né? Toda semana. E eu gosto muito quando você fala dos encontros efêmeros, né? Que é também uma forma de desglamorizar ou de tirar um pouco de uma certa, sei lá, idealização que tem sobre fotografia, sobre retratos, sobre ensaios de mulheres, né? As pessoas acham que é tudo... Eu digo assim, o fotógrafo, ele é um especialista em breves encontros. É isso. Isso eu acho muito legal, cara. É uma observação muito refinada, né? De como se dão essas coisas, né? E ao mesmo tempo os resultados são eternos, né? A foto do Caetano de olho arregalado ou da Rita Lee lá com... Era um gato, né? Que ela tá... Era uma jaguatirica. Jaguatirica. Quer dizer, tem uma coisa de uma perenidade, né? De um registro, de uma coisa que fica para sempre, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque até me ajuda a resolver, né? Eu tenho aqui conversas que às vezes vão para um lugar razoavelmente profundo, depois nunca mais vejo a pessoa. Aí passa 6 anos eu encontro, ela não sabe que eu sou eu, ela não lembra direito. Exato. Então, assim, me conta um pouquinho como é que você entendeu isso e como é que você lida com isso, assim? Porque você tem uma coisa de uma certa timidez também, né? Tenho, mais ou menos. Eu sou um tímido espalhafatoso. Então eu tenho isso e tenho o espalhafato também, a alegria, a solaridade, né? Mas assim, todo trabalho que, entre aspas, é glamuroso, ele dá ao público essa ideia um pouco, né? O cara que não sabe, que não conhece, que só vê a imagem, que não sabe o que está por trás, ele acha que ele queria ser eu. Tinha uma época que as pessoas diziam assim, esse é o homem mais invejado do Brasil, não sei o quê, e eu nunca gostei da ideia de ser invejado. Não me dava nenhum tipo de, enfim, de recompensa, né? Mas eu fui lendo coisas também de experiências de outros fotógrafos, fui me aprofundando. Por exemplo, no sonho mais delirante da minha vida, mirabolante, quando eu era jovem, eu acharia que eu me tornaria esse fotógrafo que eu me tornei. Não só obviamente pelo sucesso também, mas não só pelo sucesso. Muito mais porque a fotografia se amalgamou dentro de mim de uma forma que eu fiquei muito tomado por isso. Então, também lia muitos outros fotógrafos. Na verdade, essa é uma frase do Avedon também. Ele diz que o fotógrafo é um especialista em breves encontros. E eu, a partir disso, também comecei a entender isso, né? Os breves encontros. E o que não confere a mim nenhuma intimidade com a pessoa. Aquilo é só um encontro. Então, essa foto do Caetano, por exemplo, da onde ela partiu? Eu fico perguntando. Eu não saí de São Paulo, fui ao Rio fazer esse trabalho. Eu não saí de São Paulo ao Rio sabendo que eu ia fazer essa foto e nem que ela ia. Nada, não imaginava. E depois, ela também se tornou essa foto porque a figura do Caetano carregou ela, né? O Caetano veio vindo junto com a foto, né? Então, o personagem carrega a imagem também. Não é só o fotógrafo, né? Então, principalmente o personagem, inclusive, né? Eu tenho uma foto do Lula, ele fumando um cigarro feito em 1978 na casa dele, com a parede toda poída, assim, você via muitos sinais de algum tipo de uma pobreza extrema, até extrema não, porque ele tinha uma casa, mas de uma pobreza, entendeu? E essa foto também veio até agora, e muito mais carregada pelo Lula do que por mim. Mas é isso, o que acontece um pouco são esses momentos que você não sabe, não previu, não sabia que ia ser, e as pessoas, os personagens dessas imagens ajudaram muito a fazê-las conhecidas. Ou torná-las conhecidas. Talvez só eles tenham feito esse trabalho. O resto é pegar uma foto do Caetano maravilhosa e ela foi sendo explicada, né? Foi sendo depurada. E é engraçado porque, na minha versão, essa foto do Caetano,
foi uma coisa que eu fazia já com as modelos. Tinha uma foto de um fotógrafo chamado William Klein nas paredes do meu estúdio lá da Rua Natingui, num pôster. Eu me lembro, você frequentou bastante meu estúdio lá. E era uma mulher com uma piteira, um chapéu, uma mulher, uma figura idealizadíssima, né? Toda super glamurosa, super chique. E ela estava com uma sobrancelha arqueada, assim, nessa imagem. E eu comecei a fotografar moda e pedi para as modelos levantar a sobrancelha, porque eu achava que isso dava às modelos um glamour especial. E também era uma forma de dirigi-las, fazer alguma coisa quando as ideias não vinham mais. Levanta a sobrancelha. E, e aí eu estava nesse momento da minha vida. E quando eu fui ao Caetano, fotografar o Caetano, cheguei uma hora para ele e falei, levanta a sobrancelha. E ele, como tinha uma habilidade, ele era um coreógrafo de sobrancelha. E ele diz que ele conta essa história depois, quando eu fiz 50 anos de carreira. Eu foram entrevistar ele para uma matéria no UOL sobre essa foto e sobre os meus 50 anos de carreira. E ele disse que ele imitava o Victor Mature, eu acho, que era o ator de Sansão e Dalila, e ele ficava na frente do espelho, porque ele levantava a sobrancelha, ele ficava na frente do espelho fazendo isso quando ele tinha 16 anos, 14 anos, por aí. E aí ele ofereceu para mim essas variações de sobrancelha muito grandes. Que eu tenho a folha de contato disso, é impressionante. Ele era de uma habilidade impressionante na coreografia de sobrancelhas. Bom, e aí, enfim, a foto saiu desse encontro, desse momento, no qual eu não sabia o que ia acontecer. E, em geral, assim, não sei se eu estou estendendo muito a resposta, em geral, eu nunca sei muito o que vai acontecer, porque o que eu sei quando vai acontecer é um trabalho que eu tenho muito encomendado e que tem várias instâncias de aprovação. Então, são trabalhos muito fechados em que você está realizando eles não como fotógrafo, não como designer. Você é um marceneiro. Você está lá cortando o móvel e fazendo um móvel com acuidade, com precisão, que alguém desenhou. Então, eu tenho esses dois lados na minha carreira, na minha trajetória, que são o marceneiro e o designer, entendeu? E eles, às vezes, se encontram, às vezes se desencontram. Ô Bob, talvez a gente esteja dando um furo jornalístico aqui, revelando o segredo da beleza do Caetano Veloso, que é exercitar os músculos da face desde os 15 anos, né? O cara tá cada dia mais bonito, com 80 e tantos. Né? Acho que a gente descobriu aqui O elixir da juventude. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou agora há pouco, meio brincando e tal, mas sobre, como é que é o meu legado? Eu preciso arrumar essa bagunça, né? Porque a minha história, meu legado. E ao mesmo tempo, cara, assim, não sei se você sente dessa forma, mas para mim, quanto mais eu vou envelhecendo, quanto mais vai passando o tempo, menos importância eu tenho dado para essa história, sabe? Outro dia eu fui dar uma coleção da Trip para um amigo que pediu e tal, que queria muito. Na hora que eu vi aquelas, sei lá quantas caixas, cheio de papel, um negócio pesado e tal, eu tive vontade de jogar fora aquilo lá, sabe? Porque era uma coisa que já não era eu mais e já não... É verdade. E que não tinha muita importância também para o mundo, né? Por mais que eu ache legal e que as pessoas falem, enfim, de toda a parte bacana desse trabalho. Quer dizer, a gente que lida com... É um paradoxo, né? Porque a gente lida com o registro, né? Com a memória, tornar eterno certas imagens, coisas que aconteceram, coisas efêmeras, né, para usar essa palavra de novo, e fazer com que elas fiquem para sempre. Quer dizer, para sempre a gente vai ver o Caetano naquela idade, naquele dia, com a sobrancelha arqueada. Por outro lado, né, cara, de repente vem uma água da chuva e varre tudo aquilo, e aquilo não serve para nada, aquilo foi embora, né, como a gente vai embora. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né, eu sinto muito isso, né, o meu ofício é registrar. Ao mesmo tempo, isso não serve para nada, se você botar na perspectiva do tempo, né? Quer dizer, será que tem alguma razão? Que legado é esse, né? Me fala um pouco a tua visão sobre isso. Bom, primeiro, assim, legado para mim tem, quer dizer, obviamente tem um sentido de legado mesmo, mas tem um sentido também de valor, né? Valor financeiro, monetário, porque
isso tem um valor nos institutos de fotografia, nas coleções, nessas coisas. Então, é nesse sentido também que eu penso, como eu posso, como monetizar o meu acervo, né? Em segundo lugar, o que aconteceu, já como você entrou no assunto da enchente, eu tive uma enchente em 2020 que atingiu minhas fotos de uma forma e elas ficaram alteradas com primeiro com uma nova materialidade, porque elas ficaram com rasgos, ranhuras, manchas, terra, que deu uma outra dimensão para elas, e mudaram o sentido das fotos. Mudou, na verdade. Quem mudou foi a enchente. A enchente mudou o sentido daquele trabalho, né? Daquilo que eu tinha guardado, exatamente da forma que você fala. Eu tinha um monte de coisa espalhada, sem nenhuma importância, eram refugos de exposições, de coisas que eu não gostei, mas estava tudo guardado lá por preguiça. E a água, a lama, a água, quando ela invadiu, ela tornou aquilo, deu uma unidade para aquele lixo todo, né? Que já era refúgio, já seria descartado e tal. Por acaso eu não descartei. E eram fotos que tinham defeito. E esse defeito que a inundação deu a elas se sobrepôs àquele efeito, né? E eu chamo até de sobrememória. Isso criou-se uma memória onde fotografia, que a memória já era uma memória. Então ficou uma sobrememória sobre aquelas fotos. Aí o que aconteceu? A água criou esse conjunto de trabalho, né? Um ready-made sem involuntário total, né? Então quando eu encontrei essas fotos, eu não fui eu que as fiz da forma que ficou, foi a enchente, foi a inundação. E eu fui aceitando aquilo, achando que eu podia fazer outras conexões, outras coisas, e criei um livro, um trabalho, uma exposição primeiro, depois um livro, e é esse livro que eu estou lançando agora. Acabei de lançar e está aí nas livrarias. Bob, estamos falando aqui de uma certa forma da liquidez, né? E você falou sobre a importância, eu acho que é um negócio que você sempre soube fazer também, me parece, né? Talvez melhor do que boa parte dos colegas, cara, que é uma administração legal da sua atividade, né? Me lembro que você tinha um estúdio bem estruturado, como você falou, eu tive lá várias vezes, quando isso não era tão comum. A impressão que dá, pelo menos, é que você é um administrador melhor do que a média dos artistas, né? E Sim. eu tive falando com alguns colegas seus, evidentemente não vou citar para não ser indelicado, mas assim, pessoas de um nível muito alto na fotografia, de muitos anos dedicados à fotografia e absolutamente consagrados, que estão numa situação de penúria mesmo, acho que não tem outra palavra, cara. Pessoas que estão precisando vender objetos e coisas, para além das fotografias, né? Quer dizer, e não é que é um ou dois, né? De fato, as pessoas que viviam da fotografia hoje encontram uma dificuldade bem maior. Como é que você tem feito, cara, como é que é esse teu lado, primeiro, de gestor do seu próprio talento, e como é que você tem feito com essa parte de grana? Assim? Olha, eu desde sempre eu dei passos maiores do que eu tenho assim, tenho uma alienação a respeito de coisas muito, não, você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Eu falei assim, quanto mais ignorante por essas coisas, melhor você vai ser, entendeu? Porque você tem mais coragem. Você faz a coisa sem prever muito o futuro e a coisa vai te empurrando porque você precisa, inclusive, manter aquilo que você inventou ali naquele momento, né? Então, eu sempre tive estúdios assim, muito bem estruturados, todos eles, e mesmo com a queda de trabalho, hoje eu tenho um estúdio muito bonito também, muito estruturado, pequenininho, mas assim, muito legal, muito bonito, muito
vital, vitalizado, assim, com a luz que entra para tudo quanto é lugar. Então, isso me estimula muito. Se você for pôr na ponta do lápis, isso é uma atividade lucrativa, vale a pena, não era melhor você ter o dinheiro investido num fundo de não sei das quantas? Falei, não, eu prefiro estar de acordo comigo mesmo, entendeu? Então, isso eu não sei explicar como, porquê, mas eu estou aí, como eu disse no começo, que eu estou enganando um monte de gente. Tem muita gente que me procura para fazer trabalhos, eu invento uma boa parte dos meus trabalhos, e eu achei um mercado que eu nunca imaginei que eu fosse ter, que é esse dos retratos. Muita gente me procura para fazer retratos da família, deles mesmos, presidentes de empresa, de banco, de seguradoras, enfim, grandes empresas me procuram para fazer um retrato do presidente, então esse é um mercado, ou pessoas mesmo que me procuram para fazer retratos delas mesmas. E eu continuo a atividade de fotógrafo de revista também, e invento esses projetos pessoais, que são coisas que as pessoas perguntam assim, mas de onde surgem essas ideias? Eu falei, do meu entorno, da minha observação, do nada. Em geral, eu nunca sei a ideia que eu vou ter, e ela surge do nada, de alguma coisa que eu vi, que eu fiquei elaborando, elas foram crescendo, aí eu falo assim, vou fazer uma coisa maior, aí tem que procurar os fundos, aí eu consigo os fundos, aí aí vem uma exposição, depois vem um livro, o livro, depois vem uma exposição. Então, tudo isso não sei explicar muito, mas realmente eu continuo mais ou menos do mesmo jeito que eu estava há 10 ou 20 anos atrás. Bob, vamos ouvir uma pergunta de um amigo que a gente tem em comum e que é um fotógrafo genial também, de outra pegada, de outro estilo, mas que eu considero um dos melhores fotógrafos do Brasil e que tem mais ou menos a mesma estrada que você já. Ele deve estar nessa faixa dos 70 e poucos, fotografa desde moleque, e ele quis fazer uma pergunta para você. Vamos ver se você reconhece pela voz. Vamos lá. Bob, você talvez seja um dos fotógrafos mais João Fargas. publicados, mais mostrados no Brasil. É claro que isso tem um lado maravilhoso, que é a possibilidade de levar o seu trabalho para frente, mas eu te pergunto se também não tem um lado, não te cobra um preço o fato de ter muita coisa publicada, de estar sempre muito exposto e muito requisitado. Eu sei que você trabalha bem, trabalha muito, aceita muito bem os desafios, mas a superexposição também não traz um desconforto assim expressivo ou estético, vamos dizer assim? Olha, eu acho que sim, mas eu tô como muitas vezes, na maioria das vezes, eu tô como o Woody Allen, eu não vejo o que eu fiz. Entendeu? Eu não gosto de ver o que eu fiz, eu não gosto de nem de ver entrevista. Essa, por exemplo, eu não vou ouvir. Eu não gosto de ver a entrevista que eu fiz e que foi na televisão em algum canal, qualquer coisa assim. Eu não gosto de ver as coisas que são publicadas minhas, então eu fico um pouco infenso a essas dores exatamente por isso, porque eu sou o maior juiz de mim mesmo, né? Então eu fico assim, putz, isso não tá bom, isso não foi legal, aquilo não ficou, podia ter feito mais, podia ter feito mais aquilo, mais aquilo outro. Então eu não sou muito atingido, obviamente eu não fico sabendo do que as pessoas falam de mim, né? A não ser que elas sejam, que a coisa venha diretamente a mim. Isso nunca aconteceu muito. Talvez tenha acontecido algumas vezes, mas nunca aconteceu muito. Nunca recebi uma crítica, alguém me esculhambando. Nunca, nunca. Às vezes na internet eu vejo alguma coisa assim. Esses dias eu publiquei uma viagem minha para o Japão na L. Aí as pessoas na coisa da revista falavam, só publicou porque é famoso, essas fotos eu poderia fazer, não sei o quê. Aí eu acho engraçado e não me sinto muito atingido por isso. Mas eu sei que talvez tenha um preço isso tudo, mas que eu não pago.
entendeu? Simplesmente porque eu não me ligo muito nisso, eu não vejo, eu tento ser meio alheio a essas coisas todas. Então eu vou jogando as coisas, talvez na minha biografia, pós-mortem, quando as pessoas puderem dizer na minha cara o que elas acham, porque até hoje não dizem, vão falar assim, pô, o trabalho dele era... Também o cara trabalhava, só podia fazer esse monte de coisa ruim também, né? Porque trabalhava o tempo todo, tanta superexposição, mas em princípio assim, eu não pago esse preço porque eu não me sinto, não vejo, ninguém me critica na cara, não. Só para constar, a pergunta foi do João Farcas, né? Teve aqui com a gente recentemente. Eu vi a entrevista dele e reconheci a voz dele. Eu acho pertinente o que ele fala. Nós fizemos um livro juntos há pouco tempo. Ele foi o editor do meu livro, do livro falado. E essa foi uma questão na hora de fazer o livro. Eu falei, pô, João, ele tinha lá um canal, uma editora, com uma fundação que estava publicando livros de fotografia, e esse pessoal da fundação tinha me chamado e o João era o responsável por esse selo deles. Aí nós juntamos os nossos convites e fizemos esse livro juntos, que ficou muito bacana, as pessoas gostam muito, é meu best-seller. Porque eu conto as histórias por trás das fotos, por isso que a gente chama de um livro falado. Não é um livro exatamente de fotografia, é um livro de fotografia, mas onde a fotografia é precedida pela conversa, né? Isso estava presente no livro também. Bom, ele me convidou, você falou, João, não vou fazer mais um livro, porque acabei de fazer acabei de fazer outro, vamos fazer alguma coisa diferente. Ele sugeriu esse livro da conversa, da fala. E realmente foi um achado mesmo, porque o livro foi muito bem. Eu tenho esse livro e ele é uma delícia mesmo, Bob. Exato, muito gostoso. Um encontro muito legal entre vocês dois, né? Ô, Bob, falando nessa coisa de exposição e tal, eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, que tem a ver um pouco com isso, mas vai para um outro lado, né? Sobre um trabalho recente seu, que virou exposição, passou lá pelo Museu do Amanhã no Rio, e nasce de uma parceria com a Vale, né? Com a Gabi Amarantos e tal. Como é que foi isso? O que te interessou artisticamente nesse projeto? E assim, o mais importante, se em algum momento você pensou no peso, né, que a marca Vale carrega, né, um peso pesado, principalmente depois de Mariana e Brumadinho, né, foram as maiores tragédias da história do país e tal, e algumas condenações importantes na justiça e tal. Como é que foi a administração desse projeto? Como é que você lidou com isso? Bom, no primeiro momento, quando eles me convidaram, eu falei, isso realmente é um desafio. Bom, na verdade, assim que o projeto começou a andar mais para frente, eu vi que a Gabi, que é uma ativista da Amazônia, dos povos originários, da preservação da floresta, se envolveu. No caso, eu quis entender o que eles estavam fazendo, o que eles iam fazer com isso, né? E os projetos que me foram apresentados dos quais eu, enfim, de uma certa forma, fui porta-voz, me pareciam muito relevantes. Obviamente, tem toda essa carga da Vale, enfim, mas eles estavam fazendo lá uma reparação, até onde isso pode ser reparado, né? Eu acho que é irreparável. Mas eles estavam propondo uma reparação, alguma coisa que eles pudessem fazer para, de alguma forma, reparar isso. E me pareceu uma coisa, assim, a função, o resultado, o que de fato eles estão tentando devolver para a sociedade, me pareceu coisas muito, não digo de integridade, porque se você olhar o passado não é esse o caso, né? Mas alguma coisa que, enfim, parecia fazer sentido. Projetos bons que ajudavam as pessoas, que davam muitas oportunidades para as economias locais, para as populações ribeirinhas, e eu topei fazer. Muita gente ficou muito ofendida com isso e me
me criticou e tá tudo certo. Nem vi as críticas também, né? Nesse mesmo processo, mas eu soube, a própria Gabi, ela foi muito mais atingida do que eu, porque ela é muito maior. Bob, a gente está fazendo essa entrevista em plena Copa do Mundo, né? Tá rolando, o Brasil só fez um jogo até agora, né? A gente está gravando aqui na antevéspera do segundo jogo do Brasil na Copa contra o Haiti. Obviamente você está vendo, o Brasil inteiro vendo e tal, vendo inclusive o drama, né? A polêmica, né? Se deve ou não mudar o time, se o Ancelotti presta ou não presta e tal. Mas eu queria pegar um aspecto específico, que não sei se você viu, cara, que vários jogadores da seleção brasileira levaram fotógrafos particulares, né? Fotógrafos que eles trouxeram, que eles bancaram, e os fotógrafos ficam fotografando o cliente o dia inteiro. Não sei se você viu isso. Não. Vários trouxeram. Mas é permitido dentro da concentração? É permitido? Acho que não. Cara, eu acho que eles recebem uma credencial de imprensa, então eles não podem ficar dentro da concentração, dos ambientes restritos, mas eles ficam, por exemplo, fotografando os treinos e o cara bebendo água, e o cara amarrando a chuteira e tal. Isso foi mostrado em matérias até de televisão, se eu não me engano, no Fantástico, algum lugar assim. E aí tem isso, né, cara? Tem foto do cara botando brinco, tirando brinco, chegando no treino, indo embora do treino, depois encontrando a família e tal. Evidentemente, cada um, né, tem o direito de fazer o que quiser, de levar fotógrafo, de não levar fotógrafo, de usar bolsa de 8.000 euros, ou brincos de não sei quantos quilates e tal. Mas você que, tem uma história, uma trajetória mais longa do que essa molecada, e que fotografou, inclusive, grandes gênios, né, do futebol e tal, e que eu acho que gosta de futebol, como é que você vê, cara, esse mundo, né? Hoje tem se usado essa expressão, né, a economia da atenção, né? O mundo voltado para a quantidade de atenção que você consegue capturar, né? Alguém. Me fala um pouquinho disso, cara, e dessa coisa do fotógrafo particular de celebridade, assim. Cara, eu não sei nem o que te dizer, porque eu não me interesso por isso. Eu acho que as pessoas têm que sobreviver, enfim, fazer um trabalho lá de sobrevivência, né? Provavelmente, se não tivessem esse trabalho, seria muito difícil eles estarem onde a fotografia de fato pode estar, né? Então, eu nem considero isso muito fotografia. Esse é um espelho, né, do sujeito que o contratou. Eu acho que é muito difícil, isso é uma coisa que quando acontece para mim também, a pessoa que me contrata para fazer um retrato dela, eu acho que é o trabalho mais difícil que eu tenho, porque você tem que, ainda que você tenha uma visão crítica daquela pessoa, você tem que fazer algo enaltecedor. Mesmo que, enfim, você não acha quem está diante de você digno dessa atenção que você dá a ele, né? Mas, sei lá, eu acho estranho isso, acho esquisito esse mundo de hoje nesse sentido. Eu não sou nostálgico, eu não sou rancoroso com nada, não quero ficar nesse papel de rancor, de nostalgia, meu tempo que era bom, essa molecada não entende nada de fotografia, isso eu acho uma bobagem. Porque, de uma certa forma, eles entendem do ofício deles. Eles sabem o que fazer. Mesmo que o cara tecnicamente não seja bom, ele pode ser um grande fotógrafo, porque ele é um diretor. E aconteceu isso com grandes fotógrafos, que hoje se tornaram grandes fotógrafos jovens, né? E que provavelmente no começo estavam fazendo coisas que um assistente é que fazia para eles, entendeu? Mas isso não importa, o que importa é o olhar, né? O que importa é o jeito como o cara vê, como ele dirige, como ele cria a cena, como ele inventa aquela cena, entendeu? Mas essa parte aí não me interessa. Eu entendo que a pessoa tem que fazer, entendo que ele precisa desse emprego, entendo que o patrão dele que ele tem que fotografar para ele, mas eu sou um pouco distante dessa história. Fiquei chocado agora que você me falou que os jogadores levaram fotógrafos próprios. Personal photographer. Bom, essa talvez se tudo der errado para mim, ainda tenho essa chance de bengalinha. Olha só, da última vez que você esteve aqui no programa, em 2018, você disse uma frase que ficou muito gravada aqui na minha cabeça. Você falou assim, olha, nunca houve tantas fotos ruins
como as fotos... E nunca houve tantas fotos ruins e tão ruins como as fotos ruins de hoje. Isso foi em 2018, né? Agora tem um monte de novidades, né, que se somaram a essa loucura, né? Algoritmos, IAs e bilhões de imagens que são produzidas assim instantaneamente, artificialmente e tal. Em vez de eu te perguntar, cara, eu vou trazer a pergunta de um outro colega. Esse é de uma geração mais nova que você e o João Farcas, né? Que é o Jacques de Quequer. Só que ele mandou por escrito, eu vou ler aqui para você, que ele escreveu uma pergunta para você. Bob, antes de tudo, eu queria dizer que sou seu fã desde que te conheci em 97, quando eu ainda era assistente do Paulo Weiner. Aliás, um abração para o Paulinho Weiner. Você sempre foi e continua sendo uma grande referência para mim e para tantos fotógrafos. Minha pergunta é sobre esse momento tão curioso que a gente está vivendo. Há cerca de 5 anos eu fui profundamente impactado pelo surgimento da IA, da inteligência artificial, criando imagens. Na época eu pensei, será que estamos diante de uma transformação completa na forma como nós, fotógrafos, vamos trabalhar? Depois de muito experimentar, cada vez mais acredito que a tecnologia muda, mas o que realmente diferencia uma imagem continua sendo o olhar humano. A nossa história, as nossas referências, nossas escolhas, nosso DNA. A câmera mudou muitas vezes na história, o filme virou digital, os processos mudaram, mas o olhar sempre atravessou a ferramenta. Queria saber de você, Bob, se você já teve alguma experiência criando imagens com IA, e se sim, se sentiu que conseguiria imprimir nelas o seu olhar, a sua assinatura, o DNA Bob Wolferson. Com carinho e admiração, Jacques de Quequer. Bom, obrigado, Jacques, pela pergunta, obrigado pelas palavras. Eu também, não desde que eu conheci, mas depois que eu vi sua carreira, tudo, eu também te considerava um par meu, um cara de muita criatividade, excelência, e muitas vezes te invejei por não estar naquele lugar em que você estava, e, enfim, agradeço a tua pergunta. Bom, primeiro, vou responder a tua, Paulo. Essa é uma frase que eu roubei do David Bailey, que é um fotógrafo inglês do swing em London, um fotógrafo revolucionário, incrível, e que era meio a voz fotográfica daquela revolução que houve nos anos 60, anos 70, começou na Inglaterra, né? Revolução de comportamento, comportamental. E ele era a figura que reproduzia isso, representava isso através das fotografias. O David Bailey, numa exposição dos anos 90, veja bem, anos 90, Shots of Style, no prefácio que ele escreveu dessa exposição que ele pegou várias fotografias de moda e fez uma exposição no Victoria Albert Museum, na frase dele é exatamente, não é exatamente essa que eu falei, ou não é exatamente essa que você reproduziu aqui, talvez eu tenha falado já tirando a palavra moda. Ele fala assim, não há tantas fotografias ruins como as fotografias ruins de moda, atuais. Quando a foto de moda é ruim, ela é pior do que todas as outras. E eu adaptei essa frase para muitas outras coisas, né? Talvez eu tenha sido mais injusto do que ele, porque ele não era injusto e eu fui injusto com um monte de coisas nesse sentido, porque não é uma generalização, é exatamente a respeito das fotografias de moda. E isso você veja, em 1990 já se falava, muito antes disso, já se falava de intoxicação de imagens, de excesso, do excesso da intoxicação de imagens, enfim. E isso vai ser presente sempre, porque cada vez vai ter mais. Então, o cara que falou isso em 90 era o representante daquela época nos anos 90, né? Ele observou isso nos anos 90. O cara que falou isso em 2020 vai estar observando isso nos anos 20 e assim sucessivamente, isso não vai acabar. Em relação a IA, eu acho que certa vez eu li um livrinho bem pequenininho sobre fotografia. Nessa passagem de fotografia para o digital, foi nesse período em que a pessoa, eu não me lembro de quem era, mas era um francês, e ela dizia o seguinte, que sempre atrás de um objeto mecânico ou eletrônico, talvez, ou já não sei como é que se denomina as coisas que se fazem hoje,
vai ter alguém, vai ter algum olhar, vai ter alguma direção, alguma impressão de um olhar. Nesse sentido, a IA me interessa, não me desinteressa, eu não me sinto ameaçado pela IA. Eu sinto que eu posso aderir a ela de alguma forma. Não eu diretamente, porque eu não tenho mais capacidade mental para isso, nem sei, mas eu, através de alguma coisa, através de uma direção minha, com alguém fazendo, afirmando o meu olhar, pode ser uma coisa maravilhosa também. Então, eu acho que não importa qual aparelho estiver na sua frente, e se você conseguir imprimir através de um fluxo, de alguma forma, de alguma coisa, um fluxo de trabalho, de olhares, de experiência, de intensidade, de apego àquilo, vai aparecer alguma coisa que é uma marca pessoal registrada. Isso eu acho um cabotino. Mas alguma coisa que vai fazer alguma diferença para quem está olhando aquilo naquele momento. Bob, falando sobre essa coisa da passagem do tempo, das mudanças da sociedade, do comportamento e tal, né, que a gente estava falando agora em torno da tecnologia, mas tem outras mudanças também que talvez tenham menos a ver com a tecnologia, que são muito, muito importantes, digamos, ou às vezes muito drásticas, né? Por exemplo, as fotos sobre a sensualidade humana, né? Tanto de mulheres quanto de homens, tal, a gente produziu muito, né? Você produziu muito, a gente na Trip produziu muitos ensaios com mulheres, com homens, com pessoas de todas as idades e tal, sobre a sensualidade humana, né? Isso foi meio banido, cara, por sei lá, uma evolução ou uma mudança do pêndulo da sociedade, né? Do senso moral e etc. O fato é que hoje você vê muito pouca fotografia do corpo, né? Da sensualidade, da estética, enfim, da mágica do corpo humano, né? Como é que você vê isso, cara? Eu vi você falando, agora mesmo me preparando para essa entrevista, vi você falando, né, que hoje você olha para algumas coisas, acha meio constrangedoras mesmo, outras não. Mas assim, tem um preço, né, que a sociedade paga por essa suposta evolução, que é, de repente, você abrir mão de uma linguagem, da percepção do sutil sobre a beleza do corpo, da sensualidade e tudo mais. Como é que é, cara, a tua visão sobre isso? Né? Meio que acabou, né? Aqueles ensaios que pode ser que tenham coisas constrangedoras e certamente na nossa história aqui da Trip também, se a gente procurar, vai achar. Mas tem uma beleza, né? Uma graça e um estudo sobre as emoções que se dá através das fotografias do corpo humano que a gente perdeu, né? Não tem mais. Isso não é mais praticado praticamente. Me diz aí o que você acha disso. Bom, primeiro, assim, teve uma revolução moral, né, nesse sentido, né? No sentido de que houve uma certa... uma moralidade no sentido de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é... Algumas são completamente aceitáveis e, digamos, até eu milito por elas, entendeu? Mas outras são exageros que vão, ao longo do tempo, se diluir, isso eu tenho certeza. Tem períodos na história assim, que você tem um excesso de imoralidade, né, de moralismo, de moralidade, e depois uma liberação muito grande. Eu acho que nós estamos nesse momento agora que é lícito, porque houve muito abuso nesse sentido, né? As revistas, eu trabalhava para as revistas masculinas, para Playboy especialmente, né, mas trabalhava para muitas, até para vocês também trabalhei bastante, e havia uma objetificação da mulher de fato, e se você pegar o contexto todo da revista, ele era, às vezes as coisas que a gente fazia, eu, Duran, enfim, os que mais trabalhavam para a revista, eram, digamos assim, ilhas de alguma coisa relevante no meio daquilo que era uma barbárie, tipo a peladinha de não sei o quê, a molhadinha de não sei aonde, só trocadilho dessa natureza. E também eu não percebia isso, eu não olhava o resto da revista, eu olhava lá minha matéria, ou mesmo matérias ou mesmo matérias minhas muito ruins, né, que
eu tive um turning point em um certo momento que eu passei a fazer só o que eu queria. E aí eu não seguia a cartilha da revista, que a cartilha da revista vinha uma editora e dizia para mim 2 fotos de bunda, 3 fotos de peito, 4 fotos de frente, 4 não sei o quê, e ia botando lá, ia ticando cada pedido, entendeu? Quase uma lista de açougue, né? Lista de compras no açougue. Exatamente. Até um dia que eu fiz uma matéria extraordinária lá com a Maite Proença na Itália, e aquilo se tornou uma coisa meio cult, né? Ficou essa matéria da Maite tinha elementos assim pretensiosos do neorrealismo italiano e tal, mas e a partir dessa matéria eu comecei a ditar as minhas regras na revista, né? Principalmente nas matérias que eu fazia. Então até hoje, essas matérias são muito boas e relevantes do ponto de vista estético e com os corpos das mulheres, inclusive, e com a anuência delas, até hoje. Porque esses trabalhos, eles eram, na minha opinião, eu até publiquei isso um dia no Instagram, e alguém falou assim, quem é você para dizer o que é bom o que é empoderamento feminino? Mas, de fato, era. E eu posso dizer isso, porque eu vivi isso. As pessoas, as mulheres, escolhiam um fotógrafo, editavam as fotos, ficavam com 95% do dinheiro do que um trabalho desses gerava, participavam das vendas das revistas, escolhiam a equipe toda. Então, era um poder muito grande delas, né? E elas faziam isso. Uma vez eu estava com a Sônia Braga no carro, saindo da minha matéria da Playboy, e eu perguntei para ela, por que você faz o Playboy? Ela falou assim, porque eu acho que isso é alguma coisa, talvez ela nem vá lembrar disso, obviamente não vai lembrar. Eu faço isso porque eu quero também dar a essas meninas, a essas mulheres, a ideia de que se pode fazer isso, que você pode ser dona tanto do seu corpo, como da publicação dele, da forma que você quiser, do jeito que você quiser, e na revista que você quiser. Agora, é um assunto confuso, né? Porque tem muita gente nas trincheiras aí. Queria aproveitar o nosso papo aqui para voltar no tempo, cara. A gente com essa paixão por revista, eu fico lembrando de uma revista que a maior parte das pessoas que está nos ouvindo talvez não conheça, mas que foi a revista Pop, né? A revista Pop talvez tenha sido a primeira movimentação brasileira de entender que existia o tal do público jovem, né? Um mercado, o jovem era tratado como parte de um grande universo, não tinha uma segmentação, né? Sei lá, tinha nem na propaganda, a propaganda de calça jeans não era para jovem, era para o mundo, né? Para qualquer pessoa. A revista Pop, né, dela que eu estou falando, ela certamente foi um marco, né, de começar a entender que tinha um movimento, que tinha um tipo de atitude se formando no mundo, né? Era anos 70, enfim, toda essa efervescência que o final dos anos 60 e o começo dos 70 trouxeram para o mundo, essa revista capturou de uma certa forma e trouxe aqui para o Brasil. Me fala rapidamente assim, o que você aprendeu na revista Pop, como é que foi a tua passagem, quem que você cruzou? Bom, a revista Pop, assim, eu comecei muito cedo, né? Como eu disse antes, meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu tive que procurar um emprego e comecei a trabalhar no estúdio da Editora Abril, fiquei 4 anos lá, e quando eu saí, eu tinha muita gente que eu conhecia na Abril e eu fui procurar trabalho na revista Pop, que era uma revista da editora nova, lançada exatamente com esse sentido aí que você falou, de uma revista para jovens, mas que também capturou o momento pop do Brasil, né? Os roqueiros. Não era uma revista de rock, era uma revista de comportamento. Mas fotografei muita Rita Lee no começo de carreira, Ney Matogrosso no começo de carreira, Tom Zé, Alceu Valença, aquele grupo O Terço que se extinguiu, o Made in Brasil, que era um grupo da Pompeia, totalmente alternativo. Enfim, recentemente o Oswaldo me procurou para eu fazer uns retratos dele, a gente se reencontrou 50 anos depois, que era o líder do Made in Brasil. Enfim, uma infinidade de gente, de shows, de coisas de música,
viagens meio de mochila. Eu estava em todos esses momentos da revista. E eu não era contratado, eu era um freelancer que ficava o dia inteiro lá na redação, quando não estava fotografando, à espera de alguma coisa que viesse para minha mão. E eram grandes jornalistas, né? O Valdir Zuetti, nós subimos o Rio São Francisco, fotografando aquela barca que também já não existe mais, né? Que subiu o rio. Amarildo Varejão, Celso Quinjô, todos os jornalistas de grande, o Leonel Kass, que foi diretor da revista durante muitos anos, enfim, o Ock de Souza, tem algumas pessoas que provavelmente vou esquecer, um monte de gente, mas foi um período muito prolífico assim da minha vida, né? E da revista e tenho saudades dela. Agora, se eu pegar uma revista dessa hoje e olhar, eu vou achar chinfrim, entendeu? Eu vou achar, falar, pô, que troço mal feito, meio assim, papel meio ruim, uma direção de arte meio esquisita, uma coisa em cima da outra. Enfim, é isso. Ô, Bob, uma pergunta muito importante, a gente falou um pouquinho sobre os jogadores de futebol, mas assim, qual é a sua leitura, cara, do Brasil na Copa nesse momento que a gente está, como eu já falei, prestes a fazer o nosso segundo jogo, né? Teve esse começo, esse primeiro empate aí esquisito. Qual é a tua... Se você estivesse lá do lado do Ancelotti, o que você falaria para ele? Põe o Hendrick, né? Põe o Hendrick. Não... Tinha até um personagem do Jô Soares, nos anos 80, que em 82 e 86 era o Tele, que era o técnico, né? E eu acho que o Tele trabalhava sem ponta, né? Aí o Jô Soares tinha um personagem que ficava fumando assim. Põe ponta, Tele! Agora é pôr o Hendrick. Mas eu estava muito animado, achando que o Brasil tinha alguma chances grandes, né, antes desse primeiro jogo. E eu achava o Ancelotti assim, um gestor maravilhoso, enfim, tudo isso. Mas realmente ele foi muito mal nesse jogo, o Brasil foi muito mal. Ele não botou o Hendrick, né, numa hora que deveria ter botado. Eu não estou muito animado, não estou muito confiante mais. Não. Eu quero que a minha boca, eu quero que calem a minha boca, mas eu não estou confiante. Bob, última pergunta aqui para a gente fechar. Você falou numa entrevista recente que você não assumiu o papel de velho, né? Como é que tá, cara, ter 71 anos? O que você me diz desse lugar da estrada aí? Por exemplo, ansiedade diminui ou aumenta? Ambição diminui ou aumenta? Como é que você está vivendo essa época? A ambição diminui, sem dúvida nenhuma. A ansiedade, eu sou ansioso, vou continuar sendo. Como diz a minha analista, se você veio até aqui ansioso, por que você vai mudar? Então, é isso. Cheguei até aqui ansioso, vamos com a ansiedade, vamos embora com ela, entendeu? Porque às vezes eu reclamo da minha ansiedade, né? Que eu atropelo muito as coisas, eu tenho até uma postura física, minha cabeça está sempre na frente do meu corpo, né? Que é uma coisa da minha ansiedade mesmo. Mas, como ela disse, se você veio até aqui com ela, vamos em frente com ela. Bom, em relação a ter 71 anos, ok, também não é uma coisa... Não reclamo, mas também não fico com essa coisa de poliana, não, a melhor idade que existe. Não acho que seja. Obviamente, quando você é mais jovem é melhor, você tem muito mais vitalidade, muito mais a coisa do trabalho em si também. Você é um cara que está muito produtivo, tendo muitas ideias, tendo muitas... Você fica mais velho, você também fala, bom, já tive ideia para burro, já tá feito, né, o que eu precisava fazer. Mas é isso, é o que temos. A outra ideia é muito pior, que é morrer, né? Bob, demais, muito bom, cara. Espero que a gente não demore tanto para fazer mais uma, que você venha aqui muitas vezes, né? Que a gente continue pelo menos nesses encontros efêmeros com uma certa constância, né? Se eu conseguir te enganar mais algumas vezes, eu estarei aqui. Cara, eu estarei pronto porque é muito legal ouvir, tá em contato com o teu jeito de estar no mundo, né? Acho que, como eu falei no início ali, tem uma mistura de humildade, de humor, de não se levar a sério demasiadamente, ao mesmo tempo de ter uma seriedade gigantesca, né? Você é um cara muito firme, muito sério, muito compenetrado, mas que sabe fazer isso de um jeito legal, né? Acho que isso te leva
sei lá, acho que a não envelhecer ou a envelhecer de uma forma muito boa, né? Você continua atraente, digamos. Quisera eu ser ainda atraente. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!